Por mais que Dragon Ball tenha sido inicialmente criado quase como barra sendo uma série que buscava parodiar os estereótipos dos lutadores de artes marciais e criar uma divertida aventura que envolvia um caipira alienígena, um careca sem nariz, um tarado, uma mina rica pra caralho, uma empregada doméstica com dupla personalidade e alguns animais falantes, em alguns momentos Toriyama barra Toyotaro ou a própria Toei com o anime parecem colocar alguns elementos que tornam a história mais séria em alguns momentos. É interessante notar como Toriyama é muito refletido, por exemplo, no personagem do Mestre Kami, tirando a parte de que, bom, Toriyama não é um mestre de artes marciais, mas no sentido de que o Mestre Kami parece representar exatamente o tipo de velho que Toriyama quer ser, ou que ele é, porque ele já é meio velho. Ele mora distante de todo mundo, ele interage basicamente apenas com as pessoas que são importantes para a vida dele e gosta muito de mulher. Sério, o Toriyama ele é meio tarado. Esse estereótipo do velhinho é completamente invertido quando Toriyama fez Jaco, o Patrulheiro Galáctico. Lá somos apresentados a nova versão de um velho que Toriyama pensa. Um que também vive isolado das pessoas, mas que tem um olhar muito mais frio sobre a humanidade. Considera ela como uma causa perdida e tem um passado muito triste. Ou Toriyama simplesmente achou que criar um inverso do Mestre Kami seria divertido, ou talvez os anos e anos na complicada indústria dos mangás e o natural envelhecimento fizeram ele mudar sua visão. O primeiro grande momento onde você se ajeita na cadeira e pensa, ok, não tá mais tão engraçadinho como antes e tá um pouco mais sério, pra mim é no clímax da luta entre Goku e Freeza. Mas é uma pena que, parte dos detalhes só sejam notados pelo público japonês e 2, o anime corta alguns detalhes porque ele é um anime. Mas eu vou explicar. Como já tratado no vídeo sobre o gênero de Neferpitou, o Japão é uma língua com muitos pronomes para representar eu, ele, ela e etc. Goku, durante boa parte do mangá, se refere a ele mesmo como Ora, que é um pronome informal usado principalmente por pessoas mais caipiras, geralmente homens. Mas depois de se transformar em um Super Saiyajin, ele começa a se referir a ele mesmo como Ori, e não Ora. Ori é um pronome masculino que estabelece na pessoa que o usou uma espécie de masculinidade, em alguns casos é usado de maneira rude para enfatizar o seu status superior em comparação a alguém. Esse traço mais agressivo e rude de Goku também é refletido nos balões de diálogos do mangá. Esse aqui é um grande detalhe que muitas pessoas acabam não percebendo, mas as caixas de diálogo dos personagens maus de Dragon Ball, não necessariamente o vilão, mas aquele personagem que é um pouco mais agressivo que o normal, tipo, por exemplo, o Vegeta, comumente é mais quadriculado, tem mais bordas, enquanto a caixa de diálogo dos mocinhos e personagens bonzinhos são mais redondos. Quando o Goku vira Super Saiyajin pela primeira vez, o Akira muda a forma de seus balões de diálogo para se assemelharem aos balões comumente usados pelos vilões da franquia. Tudo isso para estabelecer o tom mais sério em que o Goku está. Futuramente na série, lá no Arco Cell, Akira abandona a nova forma e Goku volta a usar seus balões redondinhos que são mais comuns. Porque Goku, abre aspas, aprendeu a controlar esse seu lado perverso, ou simplesmente porque era mais fácil voltar ao padrão de sempre porque ele estava com preguiça. Nunca saberemos. Falando em Arco Cell, toda a história envolvendo o Trunks do futuro sempre foi muito mais sombria do que o tom geral que Dragon Ball passava. Ver todos os guerreiros morrerem era muito bizarro. Ainda mais quando você lembra que, tecnicamente, a linha do tempo original da série é a do Trunks do futuro. Então, basicamente, na linha do tempo original de Dragon Ball, todo mundo morreu, inclusive o próprio Trunks. Mas mesmo com esse tom mais sombrio, no final, o Trunks retorna para sua linha do tempo. Nós temos um vídeo aqui falando sobre as linhas do tempo, tá? O link tá na descrição, e derrota tanto os androides quanto o Cell. Óbvio que ele tem perdas, muito importantes para ele, mas no fim elas são necessárias para o seu crescimento. Quando chega Dragon Ball Super, a história começa a incorporar muitos elementos de deuses versus mortais. Quero dizer, o anime e o mangá começam justamente com um arco que tem essa dicotomia, e ao longo da série esse tema vai sendo mais discutido, sempre tendo um dedinho de algum deus nos eventos, seja um deus lutando contra Goku, ou um deus treinando Goku, ou dois deuses organizando um torneio para ver quem tem o ego maior. E tudo isso culmina no arco Goku Black. O arco Goku Black pode não ser o meu favorito de Dragon Ball Super, mas é sem sombra de dúvidas o mais diferente, tanto no mangá quanto no anime. O arco apresenta um antagonista que guarda um rancor surreal contra mortais, enraizado no fato de não entender como um mortal, como o Goku, pode alcançar um poder que deveria ser exclusivo de um deus. Os deuses na visão de Toriyama sempre foram retratados de uma maneira diferente do que as pessoas geralmente esperam. Kami-sama é provavelmente o deus mais parecido com o que a gente espera de um deus de verdade. Ele vive isolado, ele tem uma imagem de sábio, ele é bem poderoso, pelo menos na época em que ele foi apresentado, ele ajuda a humanidade, mas ao mesmo tempo ele carrega arrependimentos, exatamente como um homem.
No futuro, essa visão vai ficando cada vez mais distorcida ao ponto da Akira criar deuses idiotas, que não conhecem seus superiores, deuses que são mais fracos que seus assistentes, deuses que usam brincos potaras, mas que não entendem como os brincos funcionam, e chega no ápice criando um deus criança que é basicamente o deus mais poderoso do universo Dragon Ball, até o momento. Os deuses de Dragon Ball são muito parecidos com os humanos de Dragon Ball, mas apesar disso, o arco termina com a ideia bem clara, tanto no anime quanto no mangá, que por mais que o Goku seja um mortal poderoso, ele não é Deus, e só um Deus pode acabar com o outro. O final do arco Goku Black termina de maneira bem diferente do que o normal, porque no fim, apenas para Trunks e Mai algo dá realmente certo. Em uma história onde as esferas do dragão resolvem basicamente todos os conflitos finais, tipo reviver alguém ou reconstruir um planeta, o final desse arco termina com Zeno acabando com toda essa linha do tempo, apagando basicamente todo mundo. Ou seja, todo o esforço da humanidade até aquele ponto foi inútil e as esferas não serviram de absolutamente nada. E por mais que você talvez não goste desse final, bom, é assim que acontece. Ele é repentino, ele não tem uma grande vitória para a humanidade ou qualquer coisa do tipo, apenas um deus acabando com o outro. Também é legal notar como o próximo arco, o Torneio do Poder, carrega inversões do arco Goku Black em alguns momentos. Os Zamasu não tinha fé nenhuma na humanidade e considerava todos os mortais, incluindo a gente, humanos, como incorrigivelmente selvagens e violentos. E o torneio é basicamente um bando de selvagens lutando para garantir sua própria sobrevivência, exatamente o que o mortal patético faria. Mas no final, vem de um mero mortal e máquina, criada com a única intenção de matar, a decisão de reviver, entre aspas, todos os universos, simplesmente porque ele queria isso. O Zamasu perdeu a sua fé na humanidade no arco passado, e nesse arco, Zeno recupera ela. O arco Moro e, por enquanto, o arco Granola tem pouco dessa temática de Deus versus humano. O arco Moro tem um bom momento sério que é quando o Goku retira sua roupa com o emblema da patrulha e decide lutar como um terráqueo. Essa parte é bem foda porque o Goku começa a lutar do jeito que realmente gosta, sendo misericordioso e um tanto quanto egoísta, deixando seu desejo de ter uma boa luta nublar o seu julgamento, fazendo com que ele, ao invés de matar Moro, e assim basicamente salve todo mundo, decida dar a ele uma semente dos deuses ou pedir gentilmente que ele saia da Terra, coisa que ele não ia fazer, obviamente. O arco Granola até o momento exclui basicamente qualquer interação com os alívios cômicos da série e trabalha com temas de vingança, legado dos Saiyajins e tal. Até o momento ele é bem mais sério do que o padrão Dragon Ball e tem tudo para ser até mais sério do que o arco dos Zamasu. Mas óbvio, isso aqui é Dragon Ball. Sempre vai ter um momento de comédia, de uma brincadeirinha, coisa do tipo. Embora muitos dos seus personagens tenham uma visão de desprezo pelo que é fraco ou desprezo pelo que é a humanidade, o Toriyama também cria personagens que são alheios aos problemas do mundo, tipo o Goku. Porque, no fim, a mensagem principal da obra de maior sucesso dele é que não importa o quão cruel, sujo, complicado e triste seja o mundo, cara, dá uma risada. Olha essa gatinha aqui andando de moto e olha essa menina robô cutucando um coco rosa. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo e tchau.